Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar na casa dele e poder ministrar a palavra dele, com temor, e tremor, com um friozinho na barriga. E quem disser que é diferente fazer algo para o Senhor é mentiroso. Os mentirosos não vão herdar o reino de Deus, porque nós sabemos quem é o pai, e o enganador é Satanás, o pai da mentira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Perdão a minha esposa, ao qual eu omiti essa parte, Não me foi perguntado, mas eu omiti, Foi difícil omitir, mas ela me perdoa ali. Gênesis capítulo 50, louvado seja o nome do Senhor. Foi a palavra a qual o Senhor colocou em meu coração. Essa palavra, Gênesis 50, a partir do 15. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem crê que Jesus está aqui e está lá, está passando lá, então tire toda a sua preocupação de lá, porque ele passou aqui, está passando lá e vai continuar passando aqui e passando lá. Então despreocupa, tira o seu coração, volta o seu coração tão somente para hoje aqui, esta palavra ao qual o Senhor tem para os nossos corações, porque é para ti e para mim. Ela já veio com uma espada de dois gumes, cortando, rasgando tudo. E ele diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é acaso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal, tudo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, as transgressões de teus irmãos e os teus pecados, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes as transgressões do seu servo, do Deus de seu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, pois, teus servos. Respondeu José: não tem mais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não tem mais, pois eu vos sustentarei e vós outro e vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Louvado seja Deus. Meditando quando eu recebi o convite e procurando algum tema, alguma coisa para falar, e o Espírito de Deus, eu duvido ter sido um outro Espírito a não ser de Deus, falou ao meu coração, assim, aprendendo a se libertar dos traumas do passado. Nós estamos aqui no final do livro de Gênesis e findando a história já de José. José, quem é José? José é um dos filhos de Jacó, ou Israel, que o nome dele foi trocado. E o nome dele significa Deus é que acrescenta.
E agora nós vemos os irmãos dele falando que o pai pediu para que perdoasse. E o que foi que esses irmãos o fizeram a José? Tudo começa quando Raquel dá a luz a José. A Bíblia diz que Jacó trabalhou 7 anos porque ele amava Raquel de uma forma sobrenatural. A Bíblia diz também que ele foi enganado e recebeu Lia. Ele trabalhou mais 7 anos. E a maior peleja se acontecia porque a Bíblia diz que Deus via que Lia era rejeitada do amor de José. E aí abriu a madre de Lia e cerrou a de Raquel. E ali Jacó não pode ter filho com Raquel, vai tendo com Lia, vai tendo com as concubinas, e chega um momento que José nasce. A Bíblia diz que ele vai crescendo, e o amor do pai dele é notável sobre ele. E ali o que é que acontece? Os irmãos deles começam a ter inveja, ódio, raiva. E a Bíblia diz que José era inocente, o pai dele o amava e deixava transparecer para todos os irmãos que o amor dele era diferente. O que é que acontece? Ele manda fazer uma túnica. Todos os irmãos tinham uma túnica, mas provavelmente a de José foi diferenciada, que diz que era de manga longa. Se a Bíblia dá um detalhe, é porque as outras eram normal, manga curta. E os irmãos começaram a odiar mais ainda. Por inocência de José, ele tem sonhos e começa a contar dos seus sonhos para os seus irmãos. Eu já ouvi, posso até ter falo. Às vezes existe sonho que não é para a gente contar, mas tem outros que não importa. Se foi um sonho de Deus, sonhou para a sua vida, não importa quem queira atrapalhar a sua vida, vai acontecer. Não importa o que vai acontecer no percalço desse sonho, mas eles vai ser concretizado, porque falaria o Senhor e eu cumpriria. Não era um sonho de José, era um sonho de Deus para a vida de José. Então não se preocupe não. Se algo você sonhou e foi de Deus, e você contou a alguém, você acha que isso está atrapalhando? Não, é um processo de Deus, que demora um pouco. Deus não é imediatista, como nós somos. Nós queremos sonhar hoje e amanhã que as coisas aconteçam, não é. Deus não trabalha com o nosso querer. É a verdade dele, é a bondade dele, é no querer dele, porque a Bíblia diz que o leproso disse: se o Senhor quiseres me limpar, o Senhor me limpa. Então ele está dizendo: se for da tua vontade, vai acontecer, hoje aqui ou qualquer dia. Então José vai para seus irmãos e conta o sonho que ele teve. Olha, a gente estava assim no feixe, cerrando os feixes de todo mundo subia, o dele subia de todo mundo, daqui a pouco o de todo mundo se abaixava e o de José ficava de pé. Imagina aí, já tinha ódio. A Bíblia diz que eles não conseguiram mais olhar de maneira normal para José. E dali em diante começam a tramar coisas contra a vida de José. E a Bíblia diz que Deus dá outro sonho a José, ao qual as 11 estrelas, a lua e o sol se prostraria diante dele, conta diante do pai, e o pai o repreende de início, porque o pai diz: José, eu, sua mãe, nossos irmãos, meus filhos vão tudo se prostrar diante de ti. Mas a Bíblia diz que os irmãos ficaram com raiva, mas o pai guardou no coração, porque ele não sabia, eles mesmo que traziam a revelação do que José contava sobre o sonho. A Bíblia diz que um dia o pai dele disse: olha, vai ter notícias sobre os seus irmãos. A Bíblia diz que eles aprontavam demais, por isso que ele não gostava de José por perto, porque José sempre vinha e trazia e falava o que eles estavam fazendo. E acontece que quando ele vai, eles começam a tramar. Vem o sonhador, vamos matar ele. Louvado seja Deus. Não é diferente na nossa vida. Na vida de crente, na vida secular, na vida do ímpio aí fora, daquele que não serve a Jesus, sabe, que quantas vezes o seu sonho, as pessoas querem dizer que não vai dar certo, que você não é capaz. Ei, Jesus está aqui e está a te dizer
que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Basta tão somente você crer e acreditar que aquilo que Deus falou sobre a sua vida vai acontecer. Agora precisa se atentar aos detalhes do percurso, da jornada, do que vai acontecer. Porque às vezes Deus nos dá sonho, mas não nos diz qual vai ser o processo. E esse processo traz dor. Então o que é que acontece? Quando José está chegando perto, eles dizem que vão matar. Só que uns ficam com medo, porque é sangue. Matar sangue é complicado. Derramar o seu próprio sangue vai marcar a sua história. Eles conversam, jogam na cisterna, mas depois disso vai dizer: matar a gente não vai ganhar nada. Matar o sonho dele não vai adiantar nada, porque a gente não vai ganhar com nada. Vamos vender para ver se concretiza o que esse sonhador, só que não era José, não. Era Deus, era o sonho de Deus para a vida de José. Havia um propósito. A Bíblia vai dizer que Paulo, em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. José foi chamado segundo a um propósito. Louvado seja Deus. E se há um propósito no sonho que Deus te deu, ou em algo que Deus falou sobre a sua vida, não se preocupe não, ele vai se cumprir. E a Bíblia diz que eles tiram José da cisterna e o vendem. Ganham dinheiro, inventa uma mentira. Já foi falo sobre mentira, e Deus precisa nos libertar a cada dia, porque sabemos que Satanás, que é o pai da mentira, ele inventa meia mentira, meias verdade, que vai dar tudo no mesmo, e nós somos enganados com ele. Por nós vermos, nós estamos engordados em várias mentiras, porque quando nós mentimos uma vez, para sustentar vai ficando difícil, e o peso vai ficando grande, e na hora de pedir perdão é mais difícil. Louvado seja Deus. Então nós temos que parar, entender que precisamos largar a mentira. Nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o que é que acontece? José é vendido, e aí a Bíblia nos fala que ele achou graça, foi morar na casa de um oficial. E aí tem alguns segredinhos sobre a vida ao qual de José. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando, capítulo 39, José vai para a casa desse oficial, Deus está com ele. E o que é que Deus está nos falando com essa palavra nesta noite, ao qual Ele quer nos ensinar que não importa a situação, o que importa é quem está com você dentro da situação. Então, se Deus está dentro da situação, não se preocupa não, que Deus vai achar graça sobre a minha e sobre a sua vida. Foi o que aconteceu na vida de José. Simplesmente a Bíblia diz que Potifar viu que tudo que José fazia prosperava. Ele disse: pronto, agora mesmo que eu vou me escorar neste homem. Louvado seja Deus. E ele se escora de uma forma e de uma maneira que deixa tudo a cargo de José. Mas a Bíblia nos diz também que José era muito bonito, muito simpático, um varão que chamava a atenção. E aí chamou a atenção da mulher de Potifar. E a mulher de Potifar começou a assediá-lo. Louvado seja Deus. Mas agora, nós paramos e damos povo. Há um propósito ao qual Deus tem para a minha vida. E agora vem a proposta. Eu posso? É a mulher do homem. Eu posso aqui agariar, ficar com ela e algo acontecer, minha vida deslanchar. Mas não era o que Deus tinha para a vida de José. E talvez nas nossas vidas a gente tenha recebido proposta que não é de Deus. Então vamos parar e entender e ouvir a voz de Deus, para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Não é porque nós estamos em uma situação agora de conforto, em que o sonho que parece que está acontecendo, que a gente vai dizer que tudo é de Deus, não. E nem tudo é de Deus. Aí a Bíblia diz que ele diz: olha, eu fui encarregado de tudo aqui nesta casa. Tudo eu, o seu esposo me deu para que eu cuidasse, menos a ti.
Eu não posso tocar a ti. Como eu poderia ser infiel com o meu Deus e com o meu Senhor? Jamais. Aí a Bíblia diz que passam os seus dias e José vai fazer o seu serviço, porque ele tinha que continuar. É por isso que eu digo, não importa a situação, importa é quem está com você e o que você tem no coração, a certeza e a convicção de que Deus é na sua vida. Você vai ter que continuar aonde você está indo, e a proposta vai continuar vindo sobre a sua vida. Basta a gente dizer não. Foi o que aconteceu com José. Talvez isso vá nos trazer consequências ruins, mas o nome do Senhor sempre vai estar sendo glorificado, porque a Bíblia diz que no dia que José entrou, foi fazer o seu serviço de novo, não tinha ninguém. Estava tudo preparado, o laço estava armado. Louvado seja Deus. É por isso que nós devemos estar sempre em oração para pedir a Deus: quebra todo o laço, desfaz todo o laço do passarinheiro, toda a peste, porque todo dia Satanás arma um laço contra mim e contra a sua vida. E não foi diferente na vida de José. O que é que acontece? Ela está sozinha, ela pega ele, agarra ele, e ele diz não e sai correndo. Aí ela vai fazer o quê? Mentir. Mentir sobre a honra, sobre a integridade de José. Mas José entende uma coisa: quem justifica ele é Deus. Então não precisa, se você está correto, se você está certo daquilo que você está fazendo, você está se justificando com ninguém, não. Deixa que Deus vai justificar a minha e a sua vida. É o que acontece com José. Ele sai correndo e aí agora ela sai gritando e vai dizer que esse hebreu, este homem, né, de Deus lá, que Potifar botou na casa dele, está desonrando o Senhor dele. O homem estava tão irado, porque a mulher repetiu a ele o que tinha repetido ao soldado. Ele estava tão irado, não lembrou do que ele viu Deus sobre a vida de José e mandou José para a cadeia. E o que é que acontece? Mais uma vez, o homem reconhece que Deus está com José. Louvado seja o nome do Senhor. E eu, meditando nessa palavra, eu via e me regozijava, porque o que importa é a presença de Deus. O que faz a diferença na minha e na sua vida é a presença de Deus. Não importa as adversidades, as dificuldades, os problemas que vão acontecer comigo e contigo. O importante é quem vai estar no barco conosco. O que é que acontece? Ele está lá, o carcereiro vê, e aí deixa tudo à disposição dele. O carcereiro agora vai tirar férias trabalhando. José chegou para dar férias ao carcereiro, mesmo ele trabalhando, porque a Bíblia diz que tudo que José colocava as mãos prosperava. Por quê? Porque era por causa de José? Não, era por causa da presença de Deus na vida de José. É por isso que o rei Davi, quando ele erra, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele escreve o Salmo 51 e diz: Senhor, não retira de mim o teu espírito e não me lance fora da tua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele está falando. Ele está dizendo: tira meu reino, tira meu governo, tira tudo de mim, mas não tira a tua presença, porque a tua presença é que faz a diferença na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. É a tua presença que me faz dançar e esquecer que eu estou no meio deste povo e saio bailando pelo meio deste povo, porque não importa minhas roupas reais, o que importa é eu me desbruçar diante dos teus braços e glorificar e exaltar ao teu nome. Nós conhecemos quem era Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas errou, mas ele confessou, e ele queria que a presença continuasse com ele, porque ele sabia da importância da presença do Senhor na vida dele. E a Bíblia diz que lá na cadeia, Deus vai começar agora a trabalhar sobre a vida de José. Glória a Deus. Porque tudo começou na vida de José com uma túnica, mas com 2 sonhos. Glória a Deus. E agora
A reviravolta também na vida de José vai começar com dois sonhos. O copeiro e o padeiro vão sonhar e vão ficar preocupados com o que sonhou. E José, perceptivo, que conhecia eles e sabia que eles ficavam normal, disse: o que aconteceu com vocês dois que vocês estão assim meio cabisbaixo? Nós tivemos um sonho. José disse: olha Deus nesse negócio aí, olha Deus trabalhando. Conte. Eles começam a contar o que sonharam e José o interpreta o sonho dos dois. Ele diz ao copeiro, o copeiro diz que crescia os galhos e ali esses galhos viravam uva, e ele espremia e ele servia ao rei. E o padeiro teve um outro sonho em que tinha um cesto e ali as aves vinham e tinha frutas, as aves vinham e comia. Aí José disse isso em 3 dias. Aí José disse: olha, este sonho do copeiro quer dizer, ele revela primeiro do copeiro, quer dizer que é daqui a 3 dias. É rápido. Você vai voltar a servir sobre o rei, o fio do rei, que era uma honra para o copeiro. Uma honra, imagine, até morrer. Mas era morrer pelo rei. Nós hoje, quem está disposto a morrer pelo rei? Porque é isso que Jesus nos traz. Glória! É morrer pelo nome dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que não é fácil, mas é isso que a cruz nos traz. É negarmos, se nós quisermos, e hoje nós estamos morrendo por causa do rei, morrendo para as nossas vontades, morrendo para o nosso querer. Eu queria ficar em casa dormindo, descansando um pouco mais, mas eu estou morrendo para a minha vontade, para que o reino do Senhor seja exaltado, seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o padeiro, quando vê a resposta do sonho do copeiro, diz: agora eu me alegrei, vou lá contar o meu também. Só que ele conta, e José, ele tem que falar a verdade. E a verdade foi: é 3 dias também, mas você vai, e esse cesto sua cabeça que vai ser tirada, e o seu corpo vai ficar estendido, e as aves vão vir comer a sua carne. E a Bíblia diz que assim como José falou, aconteceu. Aniversário do rei, banquete do rei, manda trazer os dois. O copeiro vai servi-lo e o padeiro foi morto. Louvado seja Deus. Mas antes que o copeiro saísse de lá, José deu uma palavra a ele. Disse: olha, intercede por mim lá, fala com o rei sobre a minha pessoa, diga que eu estou aqui injustamente, eu fui vendido. Contou a causa dele ao copeiro, fui vendido pelos meus irmãos, e eu trabalhava na casa do meu Senhor, e eu não fiz nada para que eu estivesse aqui nessa cadeia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o copeiro foi e não se lembrou. Eu já ouvi alguém falar sobre, que se o copeiro se lembra, a vaga que tinha no momento era qual? A do padeiro. E não era aquilo que Deus tinha para a vida de José. Glória a Deus. A Bíblia diz que passados 2 anos, Deus não se esquece de nada que Ele te prometeu. Passados 2 anos, é Deus que vai agir sobre o meu favor e sobre o seu favor. Porque o que acontece? Passado de 2 anos, outro sonho. Louvado seja Deus. O sonho ao qual agora irá se cumprir o propósito de Deus, ao qual José precisava ir para o Egito, que não é à toa. Não é de qualquer forma que as coisas com Deus acontecem, não. Há um propósito para todas as coisas, e há um tempo determinado. Eclesiastes 3 já nos diz: debaixo do céu irá se cumprir, não importa o tempo. A Bíblia diz que José tinha 17 anos, e agora José está com 30. Aleluia! E o rei tem um sonho. A Bíblia diz que o copeiro agora vai reconhecer que ele errou. A Bíblia diz que: o rei, me perdoe,
Me perdoe que há anos atrás eu estava na cadeia e lá tinha um homem em qual eu e o padeiro nós tivemos um sonho e tudo que nós contamos a ele traduziu se aconteceu. Louvado seja Deus. E o que é que acontece? O rei manda buscar José. E aí José não vem de qualquer jeito. Louvado seja Deus, manda dar um trato em José, mudar as vestes, porque ele ia se apresentar diante do rei. Então, Deus já está nos falando também que nós precisamos se apresentar diante do rei de forma e de maneira adequada. Que há um traje para que a gente esteja diante do rei. Nós não vamos diante do rei de qualquer maneira, de qualquer forma, vestido de qualquer jeito, não. Precisamos estar bem vestido para estar diante do rei, bem comportado. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando o rei fala com ele, ele diz: olha, rei, assim como ele falou ao companheiro do padeiro, ele diz: olha, não está em mim, mas está em Deus que dá a capacidade. Porque José entendia que tudo na vida dele era Deus. Então, tudo que nós fazemos, nós devemos levar a honra, a glória, o louvor e a adoração ao nome do Senhor. Porque Deus, ele não divide a glória dele. A Bíblia diz que Herodes, ele não deu glória a Deus, e foi o quê? Comido de bicho. Porque honrar, ele dá honra a quem tem honra. Honrar, ele honra a quem tem honra, mas a glória ele não divide. A glória dele, por ele, para sempre. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E José, o rei, começa a contar a Faraó o sonho dele, e aí ele diz que via 7 vacas robustas, gordas, bem bonitas, vindo do rio. E a Bíblia diz que logo depois o rei disse que via 7 vacas magras, feias, e essas vacas engoliam as gordas e ficava no mesmo estado. Como é que pode acontecer? Se ela está comendo as robustas, era para ela. A Bíblia diz que também ele tem outro sonho, e ali são 7 espigas, né? E aí bem florescente mesmo, e diz que vem das 7 feias e toma o lugar das 7 bonitas. E aí José diz: olha, rei, o sonho é um só. O que os dois sonhos quer dizer? É 7 quer dizer uma coisa só. E é por agora. Vai vir 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E aí a Bíblia diz que José começa a detalhar sobre o que poderia se fazer. E o que me chamou a atenção é que agora o ímpio vai dizer o que é que tem na vida de um crente. Louvado seja Deus. Quando José dá esse conselho, o faraó diz: vocês grandão, a quem nós podemos dar este cargo a cuidar disso tudo, a não ser o homem ao qual o Espírito de Deus está nele? Louvado seja Deus. Para nós é louvado e engrandecido as pessoas reconhecer o nosso testemunho. Por isso que nós precisamos estar e dar bom testemunho à nossa comunidade, para que a comunidade da gente veja nós, que nós temos o Espírito de Deus, que nós temos algo a trazer para a vida dela, não que é nosso, mas é de Deus, porque nós não temos nada para dar a ninguém, mas Deus nos dá para levar uma palavra de encorajamento, para fazer uma oração, que quem vai agir é Deus. A Bíblia diz que nada que sai da boca nem de uma criança, que se for de Deus, volta se antes cumprir o propósito ao qual ela foi designada. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 55, do 10 em diante, vai nos dizer: assim como a chuva desce, a neve desce e cumpre os seus propósitos. Qual é o propósito? Regar a terra. Para quê? Para que cresça, dê pão ao homem. Assim é a palavra de Deus. Ela vai fazer o que apraz ao Senhor Jesus. E aí reconhece ao qual
tem o Espírito de Deus. É como aquela mulher. Vejo que esse homem é um homem de Deus, um homem diferenciado. Então precisamos a cada dia, louvado seja Deus, dar testemunho para que as pessoas entendam e compreendam que não é nós, não é sobre nós, é sobre Ele, é o Espírito dele, é o brilho dele, é a luz dele que está atraindo. E ela possa, através da sua vida, dizer: não, eu vou porque tem algo diferente na sua vida. Eu quero o que tem na sua vida, eu quero da minha. Louvado seja Deus. Então, continue a fazer aquilo ao qual o Senhor tem colocado no seu coração. Se dedique, fique firme, como foi a oração de hoje. Fique firme na rocha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando chega aqui no José, antes da fome, a Bíblia diz que ele se Faraó dá o cargo a ele de governador do Egito, e acima dele só tem o Faraó. Tudo o que ele fizer, Faraó que pode dizer não. Então ninguém mais fala nada. Então todo mundo ia para Faraó, o Faraó dizia assim: ó, fazer o que ele ordenar. E José, nós sabemos que é uma tipificação de Cristo. Lucas 3, Lucas vai nos dizer que João vai nos dizer que Jesus está no casamento e a mãe dele vai falar com Jesus, né, sobre o vinho acabou, e Jesus diz: não é chegada a minha hora. Aí ela sai e diz assim: fazer tudo que ele mandar. Porque tinha um propósito para José e tinha um propósito para Jesus. Glória. Nós começamos com que o pai de José amava muito José. E Deus amou muito a Jesus e ao mundo, não é isso? E deu Jesus para salvar a humanidade. E a Bíblia diz que ele tem 2 filhos. Um chama de Manassés, porque José entendeu. Agora a gente começa a falar dos traumas de José, porque ele entendeu que não foi os irmãos deles que mandaram ele para lá, e sim foi Deus. Ele disse que Deus fez ele esquecer de todo o sofrimento que a família dele o causou. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que entender que tudo que acontece na minha e na sua vida, talvez vai vir até dos nossos irmãos da igreja, talvez vai vir da nossa família, talvez vai vir dos nossos amigos que estão do nosso lado, e que a gente às vezes conta, né, que sonhou, que quer estar projetando as coisas, e as pessoas vêm querendo arrancar, matar o seu sonho, e aí você diz: poxa, mas meu amigo, minha irmã, a pessoa que está do meu lado é a minha família, e ninguém quer acreditar em mim. Mas olha, existe um. Glória! Existe um. Jesus, a Bíblia diz em Isaías 43, 25, que ele pode, por acaso, até uma mãe se esquecer do filho que amamenta. Ela pode até se esquecer. Aí Deus diz: mas eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, não nos apeguemos a amigo. Eu sei que é doloroso, mas acontece. A família, com os projetos de Deus e o que Deus tem para a sua vida, se apegue a Cristo. A Bíblia diz que quando Pedro ele caminhava olhando para Cristo, ele conseguiu dar passos sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar os burburinhos, as conversinhas do vento, da tempestade, o mar revolto, louvado seja Deus, a Bíblia diz que ele começou a se afogar. Mas mesmo assim Jesus estendeu a mão dele e o libertou. Então não ligue para o que estão falando, para o que estão dizendo, não. Se liberte. Perdoe, ame sem alguém te amar, perdoe sem alguém te perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que acontece? Segundo filho, Efraim, porque além de Deus fazer você esquecer, Deus vai fazer prosperar. Deus vai fazer você prosperar. Mas precisamos entender esse mistério. Nós precisamos perdoar.
não lembrar mais, porque assim como o Senhor lança no mar do esquecimento os nossos pecados, as nossas falhas, é assim que Ele quer que nós façamos. Por quê? Porque Ele disse que nós temos que ser semelhante igual a Ele. Amar como Ele nos amou. Então é complicado você amar quem está metendo uma lança do seu lado, você amar quem está te chicoteando, você amar quem faz coroa de espinho, você amar quem venda você, mas está batendo em você, pedindo a você para profetizar quem é que está batendo em você. Eu sei que é dolorido, mas faz parte do processo da libertação e daquilo que nós almejamos, que é a salvação. E José entendeu que o propósito dele lá era para salvar vidas, assim como o de Cristo. O propósito dele, 3 anos e meio aqui nessa terra, foi para salvar vidas, salvar a mim e a você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando chega no capítulo 50, os irmãos deles estão temerosos, porque eles achavam que José tinha perdoado da boca para fora. E aí eles começam a usar o nome do pai, como nós lemos aqui, para ser forte, né? E José não fazer nada. Mas José disse: não, Deus converteu. Glória! Todo mal em bênção. Aleluia! Então não se preocupe não. Não se preocupe não. Quando nós nos libertarmos dos traumas do passado, porque eu falo traumas do passado, porque José viveu distante da família. José queria que o sonho de Deus se cumprisse daquele jeito, daquela forma, daquela maneira na vida dele, não. Quantos anos José passou lembrando dos irmãos, do que eles fizeram? Quantos anos lembrou afastado do pai que o amava? Você pode entender os traumas que José ficou na vida dele, não ter o abraço do pai por tanto tempo, não ter o abraço da mãe, não ter o convívio com os irmãos, mesmo que se fosse daquele jeito, brigando ou não ter o abraço do irmão dele mais novo, Benjamim. Quantos traumas foram sobre a vida de José? A ser vendido, a achar que a casa de Potifar era o que Deus tinha preparado para ele. Eu estou aqui agora, estou bem, estou vivendo aqui tranquilo. Mas quando chega uma hora, José é jogado na cadeia e ele diz: a culpa é de quem? É dos meus irmãos. Tudo isso é por causa dos meus irmãos, dos meus parentes. Talvez por causa de um amigo você esteja passando por uma situação difícil, mas Deus está dizendo: não se preocupa não, que eu estou agindo. No momento, na hora certa, eu vou entregar aquilo ao qual prometi para vocês. Basta tão somente entender o processo, porque não é fácil. O processo é doloroso. É doloroso, mas a Bíblia diz que quando ele tem o cílio, ele entende e compreende. E no cílio, ele quebra todo o trauma do passado dele. Louvado seja Deus. E agora, no capítulo 50, a Bíblia vai nos dizer que ele compreende isso e começa a consolar os seus irmãos. Louvado seja Deus. Quem conhece a história de Jó sabe que os amigos de Jó só foram abençoados por quê? Porque Jó teve que orar por eles. Glória a Deus. E a Bíblia diz que os amigos de Jó foram lá uma semana sabendo da situação de Jó, ficaram lá e beleza, deram força, encorajaram Jó, mas depois de uma semana começou a procurar falha, que é assim. O amigo de verdade é Jesus. Jesus não busca a minha falha, nem a sua falha. Ele busca o seu coração. Os amigos começou a buscar falha e começou a dizer que Jó estava em pecado, começou a querer traumatizar a vida de Jó com aquelas falas dele. Mas o que é que acontece? No final da história, eles só são abençoados depois que Jó vai lá para orar por ele. E o que é que Deus quer nos ensinar? Talvez você precise ser curado, você precisa ser tratado, mas primeiro você vai ter que curar alguém.
mesmo com essas dores. É forte, mas é o que nosso Jesus fez por mim e por ti, porque ele abriu com os braços abertos, pregado na cruz, ele disse: perdoa-os porque não sabe o que faz. Então, às vezes as pessoas estão dando lugar ao adversário e não está sabendo o que está fazendo, não está sabendo o que está querendo matar o seu sonho, o que Deus projetou para a sua vida. Aleluia. Mas nós precisamos entender que para nós sermos libertos dos traumas do passado, a gente precisa liberar perdões do passado. Glória a Deus. Eu não sei, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, Aleluia. se há algo no seu coração que precisa liberar, mesmo que você ache que não fez, mas que o Espírito toque em você e diz: faça, dê ouvido à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando ouvides a voz do Espírito Santo do Senhor seu Deus, não endureçais o vosso coração. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando José se revelou para seus irmãos, rapaz, foi algo tremendo. Ele ficou leve. E assim, quando nós nos livramos, nos libertamos dos traumas das nossas vidas. Vou pedir a nossa irmã. Aí é? Ah, não, né? Mas a igreja, Grace, glória a Deus. Liberta-me de mim e põe a mão no seu coração e vai pedindo a Deus. Se tiver, porque isso é voluntário, se tiver alguém aqui ou alguém que estiver em sua casa e você precisa liberar esse perdão, você vá, chegue na pessoa, mesmo que ela não entenda, mas você diz: eu já recebi uma palavra do céu e Deus pediu para que eu fizesse isso e eu estou fazendo, não importa. Mas libere e liberte para que possa acontecer o quê? Você prosperar, você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Qual é o propósito de Deus? Era a fome do Egito. Fome do Egito. O que acontece? Todo mundo vai para o Egito. Então o propósito de Deus no Egito com José era salvar vidas. O propósito de Cristo para mim e para a sua vida é te salvar. Ele não veio te julgar, nem te condenar, ele veio te salvar. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida só em Jesus. Vida só em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nossa irmã Messiane, liberta-me de mim. Não entendo o meu próprio agir. Sem graça, o que seria de mim? Sem graça,
Glória a Deus. Até aqui me ajudou o Senhor. Deus continue a falar com a gente.